Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele que é expert em todas as escolas iniciáticas, autor da Madras Editora, e hoje ele vai falar sobre a carta O Buquê do baralho Petit Lenormand. Vamos aguardar aí o nosso querido Alexandre Garzelli entrar nesta tarde quentinha de primavera-verão, tá marcando 29 graus, oh my god. E vamos lá, né, nas energias desse nosso novo tempo. Aí para que a gente possa estar conversando nesta tarde de calor. Yes. Olá, Tudo bem? Carmen. Tudo Tudo bem? bem? Tudo Tudo ótimo. E bom? você? Como é que tá a altura aí? Tá ótimo, tá Tá tranquilo? excelente. Tá, Então tá bom. Aproximar super um bem. pouquinho mais aqui. Tá. Já tava Oi, com Valma. saudades. A Valma tá aí, é aniversário dela. Valma, querida, saúde, amor, prosperidade, viagens, momentos felizes. Gratidão por estar com a gente na família. Já tava com Desculpa. saudades de você, saudades dos amigos e amigas da Pax. E como A você gente disse, né, nessa tarde, entre aspas, né, quentinha, né, que é um eufemismo, né? Porque, gente, a gente tá quase que andando em cima de um vulcão já, né? Se isso aí é quentinho, pelo amor de Deus. tá quentinho, olha, 29 graus às 5 horas da tarde, 5 minutos. Tá bom, é primavera. Tá bom, tá É, bom. né? Vamos ver se não superaquece nada hoje, pelo amor de Deus. Não, por favor. A torre aqui tá, duas coisinhas estão apagadas. Eu não conseguia entrar no ar. Eu demorei 3 minutos para pegar no tranco aí o ao vivo. Ah, olha, Eu mas apertava ao vivo e não entrava. Tá tudo estranho, né? tá Mas, geral, viu, Carmen? Tá geral e a gente tem que ir apelando aí para os doentes da tecnologia nos ajudarem e vamos com muito bom humor, que a melhor coisa para resolver um problema tecnológico é bom é, humor. Bom com humor a gente vai certeza. resolver. Muito bom. Com certeza. Ó, hoje eu estou preparadíssima para anotar aqui, ó. Opa, então já vamos começar as Eu anotações adoro. aí. A gente vai lidar hoje com a carta número 9 do baralho Petit Lenormand, né? E depois lá mais para frente, Carmen, a gente faz aquele estudo daquela carta que a gente pulou uma, né? Mas assim, que Deixa para o evidentemente lado. nada é por acaso, nada é por Ó, acaso, né? Então vamos olhar primeiro a figura. Olha que bonita essa carta, bem clássica. Ela exibe aqui um buquê, né, de flores. é, Temos aqui no topo uma rainha de espadas bem clássica. Aproximar aqui, bem clássica. tá, eu vou tirar os comentários para a gente enxergar direito. Isso, a rainha. Lindo. Olha, o buquê, que em Super. alguns Lenormands é chamado simplesmente de as flores, né? Buquê é Tá, uma maneira mais clássica. tá. E temos aqui o número, está invertido, né? Porque eu me filmo ao contrário. Temos o número da carta, que é o número 9. Tá. Então, quando a gente olha uma carta assim, pelas flores, ela já nos passa algo positivo. E realmente é uma das cartas mais positivas do Petit Lenormand. Agora vamos entender por que essa positividade e também vamos compreender que mesmo a carta representando algo positivo, também certos cuidados precisam ser tomados. Mas nós vamos entender tudo bem claramente. Vamos começar a estudar o número. A carta é número 9. Quem é o 9 na numerologia pitagórica clássica? O número 9 é o número da misericórdia, compaixão, calor humano e maestria. Alguns dizem mestria, né? Então, é um Uhum. número associado a um universalismo, associado a uma visão holística. E também a gente sabe que o 9, quando a gente olha para o baralho de tarô, o nono arcano do tarô é o eremita, que é o iniciado, o iniciador, a iniciação. É também um certo isolamento para refletir, para meditar, para fazer uma introspecção. Então, nós vemos que o 9 ele já tem uma carga positiva, porque qualquer elemento que esteja ligado à misericórdia, à compaixão e ao amor universal, incondicional, por si só já é um Sim. número
com característica positiva. Agora, a gente sai da numerologia pitagórica clássica e nós vamos para a astrologia. Vamos falar da nona casa naquela roda que nós temos, né? O zodíaco. A nona casa, ela representa o quê? A nona casa, onde habita Sagitário, que é regido por Júpiter. A nona casa, ela representa os grandes ideais. Ela representa, então, aqueles nossos sonhos, aqueles nossos projetos mais auspiciosos. Tem até uma curiosidade, Carmen, quando você quer analisar no mapa astrológico de uma pessoa como vai ser o desenvolvimento de estudos na vida dessa pessoa, na terceira casa, nós analisamos a pessoa até a pessoa chegar em uma faculdade. Então, faculdade, o que antigamente, na nossa época, falavam, né, colegial, que hoje falam ensino médio, esses cursos extracurriculares que muitos adolescentes fazem, tudo isso é terceira casa. Agora, quando você fala em pós-graduação, quando você fala em um doutorado, quando você fala em estudos mais aprofundados, são assuntos da nona casa, para a gente entender como é uma casa ligado àquilo que é superior, aquilo que vai além, aquilo que é também filosófico, aquilo que é ideal, porque essa casa também é a casa da religião. Então, assuntos ligados à religião, ligados à filosofia, a busca pelo sagrado, a busca pelo divino, todas estão associadas aí à nona casa zodiacal. O que, mostrando de novo, já indica que a carta Petit Lenormand, ela também possibilita a realização desses grandes ideais, esses grandes avanços, esses grandes progressos, né? Então, falamos do número e nós falamos da casa zodiacal. Agora vamos começar a fazer aqueles trava-línguas, vamos começar a fazer aqueles nossos joguinhos de forca, né, de misturar, de quebra-cabeça, que a Carmen adora. Adoro. Qual é a figura aqui? A rainha de espadas. Vamos olhar no baralho? Aqui, ó. A rainha do naipe de espadas. Muito bem. Agora nós temos que entender a rainha de espadas. Então vamos lá. Quando a gente estuda, seja o tarô, seja o Petit Lenormand, à luz da árvore da vida, da Cabalá hermética, todo e qualquer tipo de rainha está associado ao elemento água. Então a gente coloca assim, rainha igual água. Rainha de espadas. O que eu sei sobre as espadas? No ocultismo, o que uma espada representa? A espada normalmente é associada ao elemento ar. E o elemento ar tem a ver com o plano mental. Então fica assim, rainha de espadas. A rainha é água, espadas é ar. Então a gente coloca água de ar. Água de ar. Ok. Agora, qual é o nível na árvore da vida da Cabalá hermética? Qual o nível que essa carta da rainha ocupa? Aquele superior, o último nível. A gente fala, né? O triângulo superno. Ou para os amigos que não são muito familiarizados com essa linguagem cabalística, o triângulo lá em cima. Aquele mais elevado triângulo que é formado pelos sefirotes 1, 2 e 3. Heter, Hokmah e Binah. As rainhas, elas ocupam a Séfira 3. Quem é o regente da Séfira 3? Saturno. Ok. O que nós sabemos de Saturno? Ele é o senhor do tempo, Cronos, né, para os gregos. É aquele que traz regra, limite, ordem estabelecida, é aquele que representa a lei. Então, tudo isso tem a ver
com Saturno. Perfeito. Agora vamos juntar tudo. Então vamos lá. Rainha, água de espadas, água de ar. Qual é o elemento que rege aquele nível superior? É o elemento fogo, porque o fogo é um dos elementos que mais representa a própria divindade. Sempre que Deus quis falar com o homem, você vê muito isso no Antigo Testamento, Deus sempre se utilizava do fogo. Então, olha que interessante, Carmen, eu tenho 3 elementos aí já. Eu tenho água, eu tenho ar e eu tenho fogo. Sim. E quem coordena esses elementos todos é Saturno, que já é um planeta regrado. Então, quando eu olho para esta rainha, nós temos a ideia de uma mulher resoluta, corajosa, que encara a vida de frente, que não se deixa intimidar, e ao mesmo tempo que ela tem a sensibilidade da água, ela tem a racionalidade do elemento ar e tem até a intuição apurada pelo elemento fogo, que representa o plano espiritual. Então é alguém que não é fácil a gente enganar. É alguém que não é fácil seduzir. A rainha de espadas é um tipo de pessoa que tem inteligência, raciocínio rápido, astúcia e que é bom nós termos como nossa amiga, não como nossa inimiga. Porque quando você tem inimigos estrategistas, é muito mais difícil você lidar com um inimigo estrategista, astucioso, inteligente, do que, por exemplo, você lidar com um inimigo impulsivo. Porque a pessoa que é impulsiva, a pessoa que é explosiva, a grande verdade é que é fácil prever as reações dela. Agora, a gente não tem facilidade para prever as ações de uma pessoa astuciosa, que até consegue manter sua frieza diante de grandes desafios, ela não desmorona. E a rainha de espadas tem muito essa cara. Agora, Camila, eu vou mostrar, olha que linda a versão da rainha de espadas no tarô. Dá uma olhada nisso aqui. Nossa, linda. Olha esse desenho. O trono dela, você vê que está na altura das nuvens? Ó, o trono dela está na altura das nuvens. Olha como ela segura a espada reta, a espada na vertical, de maneira resoluta. E aqui a gente vê, perto do pulso dela, tem até uma espécie de um tercinho, né? Até uma espécie de um masbará ou de um japamala, porque a nona casa é religião, é fé. Então poucas pessoas reparam esse detalhezinho aqui, né? Então, é uma rainha muito bonita. Vamos fazer aqui a diferença, ó. A rainha de espadas no tarô e a rainha, a carta da rainha de espadas no baralho comum, né? E essa rainha aqui no tarô, Carmen, não lembra até um pouco o arcano da justiça? Só faltava estar segurando a balança, né? Porque a espada ela já tem, né? E ela está sentada no trono e com a mão estendida, é como se ela fosse dar um veredito ou dar uma orientação. Já já a gente vai voltar a falar sobre essa temática. Então nós entendemos, voltando à carta original, voltando aqui ao Bouquet Lenormand, nós entendemos que, vamos falar de Bouquet, né? Falamos do número 9, falamos da casa 9, falamos da rainha de espadas, mostrei agora a rainha de tarô, mas vamos falar do buquê. Bom, qual é o buquê mais famoso de todos os buquês na história da humanidade? É aquele buquê que as noivas no casamento ficam de costas e atiram. E quem pegar o buquê será a próxima pessoa a casar. E todo mundo aqui já participou de casamento. É uma das partes, Carmen, que eu mais espero, porque é muito engraçado. Que quando aquele buquê voa, as pessoas se atiram. Às vezes uma pega e empurra a outra. É algo assim bem engraçado, né? E muitas vezes, ao observar
esse detalhe, né, cômico, engraçado, lúdico até por assim dizer, a gente acaba desconhecendo a origem do buquê, a história do Uhum, buquê. E qual é a uhum, origem do buquê? Olha, uma das origens mais antigas fala que o buquê, né, também pode ser chamado de ramalhete, né, de flores. sim. O buquê ele tem origem na Grécia Antiga. Então, na Uhum, Grécia Antiga, as jovens gregas elas tinham o hábito de fazer um buquê com flores que tivessem certos significados, mas tem um ingrediente no buquê que elas montavam que nunca podia faltar. E esse ingrediente era o alho, porque nas crenças das jovens gregas servia para afugentar, digamos, as más vibrações das relações sentimentais delas. Então, isso é uma origem uhum. muito lá, Grécia Antiga. Nunca soube. Aí, quando a gente chega na Idade Média, a coisa fica ainda mais engraçada, porque a Idade Média é a época de quem? Das bruxas, que são mulheres de sabedoria, mulheres de visão, são mulheres em contato com a terra, em contato com a natureza, em contato com o sagrado feminino. Elas são as grandes parteiras, elas eram as médicas daquele povo mais camponês, aquele povo mais pobre, porque o povo pobre naquela época, Carmen, não tinha condição de consultar um médico da corte. Né? Os Sim. médicos da corte atendiam os reis, atendiam os nobres, os senhores feudais, né? Não ia atender lá uma pessoa da vila, do campo, né? E é engraçado, né, que passando um bom tempo, a gente vê que pouca coisa mudou, né? Porque as É, pessoas também muito simples, né? Quando a gente olha para o sistema de saúde, às vezes é cada coisa que dá a impressão que nós estamos vivendo ainda naqueles tempos antigos, né? Então é interessante porque as bruxas, elas têm um conhecimento de ervas, um conhecimento de raízes, e é claro, de flores, de rosas, de plantas. E aí se configurava realmente, Carmen, a magia. Então, o uhum. buquê era composto com flores específicas, com ervas específicas, para se atingir um resultado. Né? Então, isso era feito. E eu vou até falar uma curiosidade: na religião Wicca, e eu já pude celebrar, né, um casamento wiccan, claro que na Wicca as noivas também têm os seus buquês, né? E elas também fazem o ritual de jogar o buquê. Mas na Wicca, sabe o que é o coven que aquela moça pertence, que aquela Wiccan pertence? O coven tem que fazer uma vassoura à mão. Não pode comprar a vassoura. Tem que fazer uma vassoura. As cerdas, Carmen, são 7 tipos de ervas que têm significados na Wicca. E aí desenham-se símbolos na vassoura, pintam, pirografam, enrolam fitas coloridas e depois isso é oferecido para o casal. E aí o Uhum. casal leva a vassoura para casa e às vezes deixa sobre a porta de entrada para que proteja aquele lar, para que proteja aquela união. Quer dizer, é um mundo mágico, Carmen. É um universo que as pessoas não imaginam que existe, né? De onde é que vem esse negócio de jogar o buquê? Porque quando você joga um buquê, é como se aquela, agora, não mais a noiva, né? Mas é como se ela transferisse a sorte dela para que abrisse os caminhos de quem estava procurando, digamos, uma harmonização sentimental nas relações humanas que se configurava através do casamento. E tem uma Sim. coisa engraçada do buquê, que em algumas cerimônias a noiva ela faz 2 buquês, não é um, são 2. Um buquê, tá me ouvindo? Apareceram umas bexigas aí, ó. Eu não estou apertando nada aqui não, em alguém. Nem eu, Ó, pois é. ó, Tem, eu, tem ó, gnomo. eu tô Tem com as gnomo mãos na aqui. linha. Vai, vamos lá. É, eu tô com as mãos aqui, porque com as mãos, como ilusionista, né? Daqui a pouco aparece carta, aparece arcano, parece show de Eu mágica também, eu nossas estou bem lives aqui, né? longe.
É. Então, ó, tá aparecendo chaminha, aparecendo coraçãozinho. É o carinho dos nossos Não, amigos, só as amigas, né, pessoas, né? Agora, bexiga. bexiga, enfim. Né? Vai ver que bexiga Bom, é festa, né? Festa de é casamento. aniversário da Valma. É aniversário da Aniversário, Valma que tá aí. pode É isso ser. aí. Parabéns, parabéns. Mas então é interessante que algumas noivas, em algumas religiões, têm o hábito de fazerem dois buquês. Aquele buquê, no caso da cerimônia que se dá na igreja, esse buquê elas pedem para o padre abençoar, consagrar, levam para casa e colocam aquele buquê dentro de uma redoma e fica lá, né? E o segundo buquê é para jogar para as convidadas, Sim. né? E aí o povo vai inventando, cara, umas modas que tem novidade também, né? Hoje eu tô o santo casamenteiro, né? Tem um outro buquê que surgiu que é um buquê que algumas noivas, né? Elas achavam injusto jogar os buquês apenas para solteiras. E aí elas inventaram uma moda mais nova. Elas fazem um buquê para jogar para as mulheres que já são casadas, né? Só que quando eu fui pesquisar sobre esse buquê, é um buquê feito com pimenta. E aí a explicação é que o buquê feito com pimenta serviria para deixar as relações daquelas que já são casadas mais intensas. Aí eu pensei, pelos deuses, né? Porque a gente que é Wiccan, a gente que, né, tem um pé lá em Hogwarts, né, lá em Avalon, gente, pimenta é uma coisa muito delicada. As magias com pimenta são incríveis, mas a pimenta na magia é como a pimenta na cozinha. Se você erra a mão, ninguém vai conseguir comer. Ainda mais se a gente tiver um tempo quentinho, como a Carmen falou, né? Aí ninguém consegue comer mesmo, né? Uma comida apimentada, né? Então, eu sugiro tomar um pouco de cuidado com o buquê de pimenta. Porque se isso não for muito bem equilibrado com muitas outras flores e ervas e ramos específicos usados na magia, às vezes a pimenta ela faz explodir, não no bom sentido, explodir uma relação, né? Mas é uma curiosidade, porque tem agora também hábito de jogar buquê para senhoras que já são casadas, né? Então, façam, joguem, mas pelo amor de Deus, ninguém seja responsável por explodir uma relação por excesso de pimenta que ninguém merece, né? O arcano, olha eu já trocando os termos. A carta do buquê, vamos falar dela. Todo buquê tem um laço para segurar, né? As flores que você coloca, os ramos lá, o arranjo, você fecha com um laço. Então, essa carta também é um símbolo de lealdade. A quem eu me enlaço, a quem eu me uno, a quem eu me associo. Então é muito interessante também analisarmos o laço que é parte do buquê. E eu fiz mais anotações aqui, cara, que tem coisas assim que, olha, eu mesmo não sabia sobre o buquê. Por isso que eu adoro nossas lives, porque até nós estudamos, né? E você descobre umas coisas incríveis, né? Os arranjos florais tradicionais, esse aqui é um arranjo bem tradicional, né? Os arranjos florais tradicionais, eles têm que seguir um esquema ternário. Eles têm que seguir um esquema de trindade. Eles têm que seguir um esquema de tríade. Os arranjos tradicionais. Não estamos falando de arranjos tipo assim, mais modernos que fogem à tradição. E olha que interessante quando você monta um buquê segundo a trindade. O que representa o céu no buquê segundo a trindade? A flor mais elevada ou o ramo mais elevado num buquê representa o céu. Então, aquela flor que a gente deixa elevada acima de todas,
ou se um ramo coroa o topo do buquê, como se estivesse protegendo as rosas, as flores, Uhum. representa o céu. Tá. O gênero humano no buquê é o segundo elemento. O ser humano ele é representado neste arranjo pelos ramos e flores que ficam numa altura média no buquê. Então, quando você vai montar um buquê, você pensa em 3 alturas. Sim. Aquelas flores e ramos e rosas que ficam no lado, no aspecto, né, intermediário do buquê, é o gênero humano. E o último plano do buquê, o inferior, simboliza a terra. Aqueles enfeites, muitas vezes o laço pode começar pela base do caule, né, para não abrir desde a base. Então, tudo isso tem conexão com terra. E é muito interessante que tem algo que eu pesquisei que eu achei incrível. Na Índia, em algumas regiões, quando eles dão flores para alguém, eles dão plantadas num vaso. Quer dizer, ainda em contato com a terra, porque isso quer dizer que aquela flor está viva, né? Então, o vaso, ele representa a própria horizontalidade. As flores Uhum. intermediárias, o ser humano. E as flores elevadas, o céu. E o buquê, ele é um símbolo também de perfeição espiritual. Então, ele Tá. também representa as dádivas que eu recebo do divino. Ele representa as dádivas sagradas, né? Olha quanto significado só Hum, sobre o buquê. Muito Agora, legal. vamos fazer aquela pausa da água e depois eu vou juntar tudo aqui para a gente ver que carta interessante que é o buquê Lenormand. Uma carta muito interessante. Estamos conversando, família Pax, com o nosso querido Alexandre Garzelli, que está com a gente há 30 anos na Pax. Ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo sobre as escolas iniciáticas e está dando um verdadeiro curso aqui do baralho Petit Lenormand, abordando as cartas para que quem quiser depois compilar as aulas, aprender mais. Mas é claro que depois o querido Alexandre vai ministrar um curso no Zoom, porque ele é detalhista, ele está fazendo um curso de tarô com duração de 7 meses, super intensivo, no Zoom da Pax, na plataforma, e está um sucesso realmente, né? E vocês podem perceber que o Alexandre adora o que ele faz, adora estudar e se preparar, e os cursos deles não é nada express, é tudo bem profundo mesmo, né? É verdade. Não, porque eu acho o seguinte, até você falou algo, Carmen, interessante sobre o tarô. E o que você falou sobre o tarô se aplica ao Lenormand, se aplica à numerologia, se aplica às runas, se aplica a qualquer terapia oracular, ciência mântica, oráculo que você for estudar. Eu acredito, por exemplo, se algum dia eu idealizasse um curso sobre o tarô, vamos dar esse exemplo, um curso que durasse um dia ou que durasse um sábado e um domingo. Seria um curso sobre métodos de interpretação, apenas, já para tarólogos. Porque o tarô é tão complexo que você não consegue explicar no final de semana. A complexibilidade, a nossa turma de domingo está ótima. Os alunos com entusiasmo, dedicados, focados, até eles falam: nossa, mas eu nunca pensei que o tarô fosse algo tão com este nível de profundidade. Então, Uhum. o que eu gosto ao longo dessas décadas, né, que a gente trabalha com o tarô, a gente forma tarólogos, eu gosto de ver quando o aluno ele se maravilha com a profundidade. E quando você tem profundidade, as possibilidades de amplitude da tua consulta, você poder oferecer um trabalho melhor para o teu cliente, são maiores, né? E a Sim, mesma claro. coisa vai ser com relação ao Petit Lenormand. Nós estamos aqui em bate-papos maravilhosos, descontraídos, mais leves, mas todo mundo já percebeu, poxa, da maneira que ele aborda, eu tenho que conhecer o número, eu tenho que conhecer a casa zodiacal, eu tenho que conhecer a carta de baralho, eu tenho que conhecer o arcano de tarô e eu tenho que Uhum. conhecer a figura. Então são 5 elementos, porque a gente olha, né, para isso aqui, Carmen. Legal, uma cartinha.
uma cartinha bonitinha, bacana. Só Não, que tem muita coisa nessa cartinha, né? Tem muita lógico. coisa. Fora o que a gente pesquisa das figuras aqui. Pô, quem sabia esse negócio das jovens gregas, né? Que esse Uhum. aspecto do buquê vinha lá da Grécia Antiga. Eu Ah, nunca soube. então, é muito rico. Isso É, leva tempo, demanda tempo. E, claro. gente, a Carmen vai dar risada. Olha, nossa, a gente se lembra com tanto amor dos alunos que já passaram pela gente na Pax, né? Aqueles que estão agora passando, e os alunos até falam, já sei exatamente o que ele vai dizer agora. O que eu vou dizer é que quando você tem um professor capricorniano, não tem fast food, não tem, sabe? Não, não, né? Que Cronos, né? O Sim, senhor do tempo, aquele que sim. porta a ampulheta, né? E o professor capricorniano aqui, a nossa ampulheta é bem grandona, né? É, Quando se trata em matéria de formar vocês com qualidade. Eu estou há sim. mais de 30 anos na Pax, conheço a Carmen esse tempo todo, e se a Pax pauta por uma coisa, é seriedade, é ética, em tudo o que ela faz, em todas as formações, para que você tenha certeza de que você realmente está se formando. E Sim, pois é. formar-se é você é, também trabalhar o teu autoconhecimento, é você Claro. tornar um ser humano melhor através daquilo que você está estudando. E isso a É PAC verdade. cumpriu, cumpre, É verdade. e eu conheço minha amiga Carmen, cumprirá, porque ela também não deixa por menos quando o assunto é seriedade, é qualificação. Graças a Deus. Imagina, obrigada. A gente está junto nesse caminho, com certeza. Olha, tá todo mundo te elogiando aí. Eu quero dizer que o Alexandre ele é tão comprometido com a missão dele de compartilhar toda a sua sabedoria e conhecimento, que, por exemplo, no curso de tarô que ele está ministrando no Zoom, para esse grupo fechado de 7 meses, ele faz um ritual para cada carta. Ele esmiuça todos os detalhes da carta e daí ele faz uma cerimônia de cada carta. Presta atenção. Porque não é assim só uma descrição XYZ, nananã, então apareceu, você fala isso. Entende? Então, esse é o diferencial. Pessoas que realmente amam o que fazem, se entregam à missão, e como ele mencionou, ele também sempre estuda para a gente estar conversando aqui à tarde, porque ele também gosta de aprender, como eu adoro. Eu converso com todo mundo que eu estou, em qualquer planeta, não, em qualquer país do planeta, porque eu amo aprender. Eu estou sempre anotando alguma coisa, porque eu acho que a vida é essa troca, né, Ale? A gente tem que Verdade. estar utilizando aquilo que Deus coloca no caminho, as oportunidades que surgem. Então, olha, os seus alunos aqui te elogiaram, que vale cada segundo. A Renata, peraí que sumiu aqui. É, é tudo escrito e a informação igual à escola, o Jarbas. A Renata escreveu, suas aulas são maravilhosas, Que vale a bom, pena cada segundo. que Com bom. certeza. Quer dizer, cada momento aqui é muito legal, porque a gente aprende, né, família Pax? E E, principalmente no começo da pandemia, desde 2020, a gente está no ar com o Alexandre, antes era toda semana. Agora que a gente está entrando com ele a cada 15 dias, porque tem os outros profissionais também da sim. Pax que também pediram para participar do nosso bate-papo, né? E é E bacana aí, estou adorando. estar aqui, por exemplo, de quarta, também é legal. Porque, por exemplo, às vezes tem pessoas que só podem esse horário na quarta. Então também você Ah, conhece amigos, amigas novos, né? E é super bacana, super legal, né? então, E, essa semana teve que ser assim, mas depois a gente, você que escolhe, o que for bom para você, mas você pode a, voltar na segunda. a gente escolhe, a gente faz isso desde a da época arturiana, a gente escolhe junto. A gente escolhe junto. Não tem Então, tá pressa com aqui. você, eu adoro. Vamos aqui no buquê, agora fazendo aquele apanhadão geral, né? A carta do buquê Lenormand, quando em jogo, a pessoa, no caso o cliente, precisa elevar a alma, abrir o coração e direcionar a mente para a seguinte ideia: relações. E nas relações, como eu recebo e como eu dou. Quando o buquê
ele entra numa consulta, é a hora de entender que nós não estamos encarnados aqui para sermos uma ilha isolada e que Claro. nós temos que buscar interação, compartilhamento com o todo ao nosso redor e Sim. procurar oferecer sempre o melhor. Ah, mas, Ale, as pessoas ao meu redor nem sempre oferecem o melhor. Olha, o que as pessoas oferecem é um problema delas. O que nós oferecemos é um problema nosso. Sim. Independente se nós recebemos o melhor ou não, se nós estamos alinhados, né, com evolução de consciência, com autoconhecimento, com elevada espiritualidade, o melhor para nós, entregar o melhor, é uma satisfação, é um prazer, é uma honra, compartilhar, servir o próximo. E o buquê, ele viabiliza essa possibilidade. É muito Uhum. interessante que o buquê, como ele está também ligado pela casa 9 astrológica, meta, objetivo, grandes ideais, ideais elevados, se o buquê ele surge em uma consulta, é possível atingir aquela meta, é possível chegar àquele ideal. Agora, a gente só precisa tomar um pouco de cuidado pelo seguinte: muitas vezes na nossa vida, quando ficamos com a ideia muito fixa, eu tenho que atingir aquele ideal elevado, eu tenho que me dedicar 1000%, não é nem 100%, é 1000%, seja a que instância da minha vida for. Então a pessoa vai lá, se dedica, se dedica, se dedica, não tem tempo para si mesma, não tem tempo para a família, não tem tempo para a sua qualidade de vida. Os anos passam e o que pode acontecer? Chega uma hora em que é a hora do nosso retiro das atividades profissionais, né? E aí Sim. muitas pessoas sentem, Carmen, que elas são excluídas. Então a pessoa fala assim: puxa, mas eu me dediquei tanto, eu coloquei o meu coração, eu empenhei a minha alma, eu não viajava, eu não me divertia, eu não aproveitava a vida, eu foquei 100% no meu trabalho, eu vivi pelas pessoas, e o que eu ganhei? E isso gera uma amargura no interior da pessoa. O Sim. porquê ele vem mostrar a solução. No sentido de que o porquê ele fala: vamos dar o melhor. Só que podemos começar com a generosidade em relação a nós mesmos. Uhum. Podemos começar a aproveitarmos a vida, nutrirmos a nós, porque como eu quero oferecer o melhor para o outro, se eu não dou o melhor para mim? Claro. Então, na verdade, o buquê, no sentido de entregar o melhor, não é entregar o melhor, mas esquecer de si mesmo. É buscar um equilíbrio, né? Então, como a gente vê que o buquê ele é montado de uma maneira equilibrada. Se o buquê é pintado num quadro, o pintor vai ter que escolher, né, uma paleta de cores equilibrada, senão fica algo assim muito, né, Uhum. totalmente assim desarmônico. Então o buquê ele fala sobre a beleza de compartilhar o melhor, mas nunca se Uhum. esquecer de que o próximo ele começa em ti mesmo. E quando você se autoconhece, quando você se honra, quando você se respeita, quando você conhece os teus ritmos, conhece os teus tempos, você vai oferecer tudo isso para as pessoas. Porque, na Sim. verdade, é muito difícil a gente respeitar alguém e viver de maneira equalizada, equilibrada com alguém, se nós não respeitamos a nós mesmos. É, Então, o buquê, ele chama atenção para isso. É uma carta maravilhosa. É uma carta claro. de presságios felizes. É uma carta de felicidade. É uma carta de incríveis possibilidades.
Mas vamos pensar um pouquinho, deixa eu pegar de novo a imagem, né, da rainha forte. Vamos pensar um pouquinho aqui nessa rainha, nessa imagem aqui. É uma bela rainha. A gente vê que tem o conjunto da beleza aqui no arcano. Mas ela mantém a espada na vertical. Então, quer dizer, não abro mão dos meus valores. Não abro mão da minha ética. Não abro mão da minha conexão com o superior, com a alta invisibilidade, com o espiritual. E também eu não coaduno com o que é errado. Eu não coaduno com o que é injusto. Eu não coaduno com aquilo que não tem ética. Porque se ela é regida por Saturno, e Saturno representa a regra, as leis do universo, existe uma lei que nunca falha, que é a lei de causa e efeito. Então, ela se mantém justa e até de vez em quando as pessoas a procuram, quando até a carta do Lenormand, o buquê, aparece para você, algumas pessoas podem te procurar para um conselho, para uma orientação, para uma opinião. E aí, a gente não pode passar a mão na cabeça. Claro. A gente tem que fechar o laço do buquê bem fechado. Você não procurou a minha opinião, eu não estou vendo a situação de fora, então eu posso estar vendo coisas que você não vê. Claro. E a minha sugestão é tal. É cirúrgico, Carmen, sabe? Então, a gente vê que a graça, a beleza, ela não exclui a responsabilidade. É possível você viver o deleite, o prazer, a alegria, a celebração da vida, a festa, a interação entre as pessoas, porque o buquê vem falar sobre isso, mas sem descuidarmos de ética, de certos pontos que, quando descuidamos, não nos esqueçamos que existem arranjos de flores que são oferecidos em celebração, mas também flores, muitas vezes, quando nós temos, né, uma ocasião um pouco triste, elas também aparecem. Então a gente fala, puxa, a flor tem uma dualidade, né? Ao mesmo tempo em que ela celebra, ela pode também representar a saudade de alguém que foi, né? Então, se a gente descuida de certos valores, a nossa vida, que poderia ser uma celebração, ela pode se tornar uma sequência de ocasiões, né, não muito felizes, que acabam ocorrendo porque a gente está em discordância com a lei de causa e efeito. Então é uma carta que eu acho extremamente bonita, gosto muito dessa carta. Ela é muito bonita, ela, pelo menos quando eu olho a imagem, não sei se as pessoas colocar bem a imagem aqui do buquê agora, para todo mundo ver o buquê, não dá a impressão, Carmen, de um sol abrindo os raios, né? E como se as flores desabrochassem, oferecessem seu perfume, né? E olha que interessante, quando a gente oferece flores, a gente oferece o buquê para alguém, o que, por exemplo, a rosa simboliza? A gente precisaria fazer mais umas 199 lives para explicar a simbologia da rosa, de tanta coisa que a rosa simboliza. Uma das coisas que a rosa simboliza é o Santo Graal. E poucas pessoas sabem disso. A rosa representa o Santo Graal. Se você pega, né, uma rosa segurando pelo caule, ela até lembra uma taça, né? A É copa. verdade. Então, ó, eu adoro flores, né, e plantas. Eu tive floricultura uma época, né? E a rosa, o girassol e a orquídea têm a aura violeta. São as frequências mais elevadas de flor. É verdade. Que bom. Estão vendo só? Floricultura é cultura. Então, né? Não, é importante, né? Porque O nosso eu bate-papo vou. é bom porque a gente vai de A a Z, né? Vamos de A a Z. Mas a gente vai de A a Z, lá, a gente vai que vai. Mas a rosa, ela é o graal. A rosa também representa o segredo.
Porque quando ela está fechada, é como se ela ocultasse um segredo no seu interior. E quando as pétalas abrem, o segredo é desvelado. Então, quando Sim, você oferece flores, rosas, você oferece o buquê, você está oferecendo o teu coração. Você está desvelando o melhor do amor em ti. Você sim, está oferecendo isto para alguém, né? E também a ideia de segredo é muito presente, porque quando nós falamos no rosacrucianismo, a cruz dourada é o corpo físico do ser humano. A rosa desabrochada no centro da cruz, ela é a alma que desabrocha ao longo das encarnações, quando a pessoa se autoconhece e busca a iniciação, a luz da iniciação. A luz então começa a bater na alma e aquela rosa alma começa a desabrochar. É como aqui o buquê está desabrochando. Então é muito interessante, uma carta com muitos significados, uma carta que traz felicidade, e o único cuidado foi aquele que nós explicamos. Se dedica, oferece o melhor, mas não se esquece de começar por você, porque com ninguém certeza. dá aquilo que não tem. Essa é uma grande verdade. Ninguém pode dar. Ah, alguém caiu num rio e a pessoa não sabe nadar. Aí eu vou pular lá. Só que quando a pessoa está no meio do salto, a pessoa se lembra que ela também não sabe nadar. Então, quer dizer, vai adiantar? Não, não vai adiantar. É mais fácil você jogar uma corda, você estender um galho, coisa e tal. Mas às vezes isso não acontece com o povo que age primeiro e pensa depois, que fala primeiro e pensa depois. Entendi. Aqui, parcimônia. O 9 é um número maravilhoso de introspecção, de sabedoria. E nós temos no buquê Lenormand, todo mundo quer receber esse buquê. Quer receber? O segredo é agradecer. Quando Sim. você demonstra gratidão, pode ter certeza que muitos buquês, muitas rosas vão ser enviadas para o teu coração. É isso aí. Adorei, super legal, maravilhoso. Olha só, estamos conversando com o querido Alexandre Garzelli, que está com a gente há 30 anos na Pax. Ele que é expert em todas as escolas iniciáticas e hoje falou sobre o buquê, a carta número 9 do baralho Petit Lenormand. E vamos aguardar os próximos capítulos. Olha, temos 8 minutos e meio. O tempo é seu. 8 minutos e meio. Então, É, quase é 9, na realidade. 9 minutos. É a carta número 9. olha aí, tá vendo? Sempre funciona, né? Agora 8 minutos. Agora 8, né? Mas 8, a gente pega esses 8 minutos, a gente faz assim, a gente coloca na horizontal, aí fica um tempo infinito. É, Aí isso aí, a transforma Lemene Chapa, muito bom. ele no infinito, né? Então, eu quero aproveitar justamente esse tempo, né? Já que também esta é uma das rainhas mais fortes, né? Do baralho, a rainha de espadas, até o termo, né, Carmen? Rainha de espadas, né? Para a gente falar sobre as posturas da rainha, as posturas, né, seja homem ou mulher, que as pessoas devem ter quando retiram o buquê Lenormand. Sim. Só um detalhe que eu queria aproveitar: existem algumas linhas de pensamento que trabalham com a cartomancia, o baralho comum, e que até trabalham com o Petit, né, Lenormand, colocar sempre uma do lado da outra, que é legal a gente ver tudo. Você já ouviu, Carmen, uma história mais ou menos assim? Olha, apareceu aqui a rainha tal, então fica de olho numa mulher na tua vida. Apareceu o rei tal, fica de olho num homem na tua vida. Eu falo, gente, é um pouco perigoso a gente associar reis, rainhas, valetes a homens e mulheres, porque Sim. isso gera uma ansiedade no nosso cliente. Imagina eu chego para um cliente, para uma cliente minha, Carme, e olha, aqui a rainha de espadas, então fica cuidado com uma mulher oriental na sua vida. Gente, o que isso tem a ver?
a mulher oriental da vida, né? Aí a minha cliente pega, um dia tá andando na rua, vai passar na frente de uma academia de Kung Fu, vai ver as praticantes lá com espada treinando, vai achar que são é a mulher oriental que apareceu na vida. Gente, cuidado para a gente não estigmatizar, para a gente não gerar ansiedade. Na verdade, eu prefiro que a gente aborde da seguinte maneira: são características que você tem que desenvolver como pessoa. Não que é um tipo de pessoa que vai aparecer na minha vida, porque isso gera uma ansiedade que não é positiva. Mas ela pode ter características que eu preciso desenvolver. Características de resiliência, características de retidão, de moral, de caráter, de astúcia, de estratégia. Pensa primeiro, age depois, pensa primeiro, fala depois. É mais isso que essa rainha pede que o cliente ele desenvolva. E eu acho que a rainha de espadas, né, pegando aqui também o arcano, né, a rainha de espadas aqui no tarô, eu acho que passa muito um termo, Carmen, que as pessoas vêm falando muito nos últimos tempos, o empoderamento feminino, né? Acho que a rainha de espadas é a rainha, na minha opinião, que ela mais passa esse aspecto, né? Resoluto, decidido, empoderado da mulher. Um poder que é o poder do amor, que é o poder da sensibilidade, que é o poder da intuição. Quando a gente analisa mulheres incríveis na história, você tem Helena Petrovna Blavatsky. O que essa mulher fez lá em 1875, lá em 1800, quando ela funda a Sociedade Teosófica, a gente também não tinha na história, Carmen, uma dama de ferro. Lembra desse termo? A dama de ferro, né? Que era a Margaret Thatcher, né? Margaret Thatcher, né? Então era, né? E é muito engraçado que nada é por acaso. Antes de começar a nossa live, eu estava sapeando aqui na televisão e estava passando um filme do James Bond que o M, né? O chefe, né? É aquela atriz lá, a Judi Dench. Ela, aquela mulher estrategista, fria, que saca tudo. Então, na verdade, se aparece para você o buquê, se aparece a rainha de espadas, desenvolve essas características, empodera o teu ser. E a melhor maneira de você ter poder, em primeiro lugar, quer ter poder, não tente possuí-lo. Porque quem tenta possuir o poder, ele foge pelas mãos. Isso é uma regra. Né? Quem é do primeiro raio sabe muito bem isso. Né? Não tenta ter, eu quero poder. Ih, já perdeu. Né? Quem tenta possuir o poder, perde antes mesmo de começar. Né? Mas o poder real é alma elevada, coração aberto e mente direcionada ao que é nobre, muita gratidão e serviço ao próximo. Quem age por essas veredas vai ser amparado, protegido, e o poder se coloca à disposição para que a pessoa o utilize para a realização de boas obras. Porque, na verdade, o poder não se dá para quem não tem uma boa obra para fazer. Ah, mas olha, eu vejo tantas pessoas, né, que não fazem boas obras e têm poder. Você acredita nisso mesmo? Que essas pessoas têm o poder real? Não tem não. Não tem não. Poder real não é essa coisa passageira, efêmera, né? E eu acho que, na verdade, nós estamos precisando mais de laços, nós estamos precisando mais de ética, estamos precisando na vida de mais beleza. Nesse momento mundial em que, na verdade, quando eu oferecer o meu coração florido para o próximo, isso vai representar o fim de todo e qualquer tipo de conflito, porque o melhor escudo não é o de metal, o melhor escudo é um coração que saiba amar. Isso resiste a qualquer crise, a qualquer problema. E é isso aí. Adorei! Obrigada, Ale. Quero mandar um abraço aqui para a Paola, na Holanda, o Agenor, em Piracicaba, todos vocês que estão aí com a gente. É sempre muito legal a gente conversar, porque aprendo bastante, anotei aqui várias coisas,
E aí estamos juntos nessa tarde quentinha de São Paulo. Veja, caiu Quentinha. só 1 grau, 28, estava 29 quando a gente começou a falar, caiu só 1 grau, mas that's Ai, ok. que Vamos alívio, emanar cara. muito amor. Que Hã? alívio, que Que alívio. Caiu alívio. 1 grau, que alívio. Olha, mas vai chover, de hoje até a semana que vem, quer dizer, não sabemos, né? É o que está escrito lá. Obrigada, Ale, por estar com a Obrigado. gente nesses anos todos, pela tua luz, por toda a tua sabedoria. Gratidão, namastê, família Pax. Tchau, tchau.